Olá pessoal, eu sou o Denis, sou doutorando do curso de Serviço Social da PUC São Paulo, faço parte também do coletivo Neuza Santos Souza, coletivo de pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, que tem como objetivo estimular o ingresso de negros e negras na academia, sobretudo nos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado. E pensando nesse objetivo, nós do coletivo então decidimos realizar aí algumas lives tratando de assuntos que são importantes para auxiliar aqueles que querem ingressar aí no programa de pós-graduação. Dentre os temas que nós entendemos que é importante compartilhar no intuito de auxiliar vocês aí nesse processo seletivo, nós optamos por tratar sobre a elaboração de projetos de pesquisa. Geralmente, nos processos seletivos, um dos elementos que são cobrados, uma das etapas, né, do processo seletivo, é a apresentação de um projeto de pesquisa, né? Então, a ideia nossa hoje é dar algumas orientações, algumas dicas para vocês de como elaborar um projeto de pesquisa. É claro que, a depender da área de atuação ou da área que você pretende pesquisar, cada área tem a sua especificidade, né, tem as suas particularidades, então o projeto ele deve também estar de acordo com as exigências de cada área específica. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre cada área, a ideia é dar um panorama geral, tratando dos elementos principais que geralmente compõem aí um projeto, um roteiro de projeto de pesquisa. Então, a nossa ideia é contribuir trazendo aspectos mais gerais. Claro que a gente também não vai, até pelo nosso tempo aqui, a gente não vai poder aprofundar muito em relação a isso, mas dar aqui algumas dicas iniciais, né, alguns elementos básicos sobre a elaboração de projeto de pesquisa. Claro que é importante também, uma vez que você tem interesse em entrar em alguma área específica, é importante que você pesquise aí o edital do programa o qual você pretende fazer aí o seu processo seletivo, concorrer a uma vaga de mestrado e doutorado. Bom, então vou começar aqui a falar sobre a elaboração do projeto de pesquisa. Então, o primeiro passo, né, quando eu me interesso em elaborar, né, um projeto para realizar uma investigação científica, é a observação, né, a observação do mundo ao meu redor, né? Então, de onde surge temas, né, o interesse por temas que vão servir aí como pontapé inicial ou como motivação para uma pesquisa. É a observação, né, a observação daquilo que está ao meu redor. Essa observação, ela pode ser de ordem empírica, né, ou seja, eu posso, a partir de uma vivência pessoal ou profissional, escolher um tema, um assunto, um fenômeno social, por exemplo, que despertou o meu interesse e, portanto, eu quero pesquisar a respeito, né? Eu tenho uma primeira visão sobre aquele problema, sobre aquele tema, sobre aquele fenômeno, e não tenho todas as respostas em relação a isso, e pretendo, então, pesquisar, aprofundar o meu conhecimento em relação a esse assunto, e para aprofundar o meu conhecimento, então eu resolvo realizar uma pesquisa, uma investigação
científica. E o primeiro passo, como eu falei, é essa observação, e a partir dessa observação eu vou realizar aí a elaboração de um problema de pesquisa. Então, a partir dessa primeira observação, eu defino, né, qual é o problema que eu quero pesquisar, e a partir dessa definição, né, que se dá através de um questionamento, de uma indagação sobre algum problema, e esse problema ele vai ser aquilo que vai motivar a minha pesquisa, né? Apesar de parecer algo, de certa forma, simples, o que a gente percebe é que conceituar de maneira adequada um problema de pesquisa não é algo tão simples assim, não é algo tão fácil, né? Então, aqui eu vou dar algumas dicas, né, de como elaborar um problema de pesquisa. Primeiramente, acho que é importante a gente definir, né? Então, o que seria um problema de pesquisa? Assim, de uma maneira mais genérica, nós podemos dizer que um problema de pesquisa consiste na especificação clara e objetiva do que se pretende resolver, né? Então, quando eu olho para uma determinada situação, para um determinado fenômeno, identifico, né, nessa situação um problema, né, e através da minha pesquisa eu vou buscar caminhos para a resolução desse problema, né? Mas eu também preciso tomar alguns cuidados ao definir esse problema. Por exemplo, eu tenho que verificar se esse problema ele é passível de resolução e se a área que eu escolhi para fazer a minha investigação, esse problema é relevante para essa área, né? E se eu também tenho, dentro da minha formação, condições para empreender uma investigação que, ao final, ao cabo, possa dar respostas satisfatórias a esse problema. Então, eu tenho que avaliar a relevância desse problema para a área que eu pretendo investigar. Também devo analisar se esse problema ele tem possibilidades de resolução, né? Enfim, então é necessário, ao conceituar esse problema, fazer algumas considerações. Bom, uma vez que eu identifiquei o problema, conceituei esse problema, o próximo passo é fazer a preparação do projeto de pesquisa, né? Então, antes de iniciar uma investigação científica, é necessário realizar um planejamento. E como que eu faço esse planejamento? Então, de modo geral, o planejamento ele deve ser sistematizado através da elaboração de um projeto de pesquisa. Então, por isso que um dos elementos principais aí no processo seletivo, para aqueles que pretendem ser pesquisadores de uma determinada área, é a apresentação de um projeto de pesquisa, né? Então, como que eu faço essa preparação do projeto de pesquisa? Então, eu vou dar algumas dicas aí de como fazer a sistematização, a esquematização de um projeto de pesquisa. Bom, primeiro lugar, né, ao planejar uma pesquisa, ao elaborar um projeto de pesquisa, eu preciso escolher um tema, né? E esse tema ele tem vinculação, obviamente, com o problema que eu pretendo pesquisar, né? Então, nesse sentido, é importante verificar o seguinte: primeiro, se o tema é de interesse,
né? Ou seja, se eu me interesso por esse tema, se é algo que me move, né? Se ao pesquisar esse tema, essa pesquisa irá propiciar uma experiência que será recompensadora para mim, né? Também é importante verificar se esse tema ele tem potencial para contribuir com a área específica que eu pretendo investigar, né? Assim como a definição do problema, a definição do tema também tem que demonstrar aí que vai contribuir para a área que eu pretendo investigar. Uma outra questão relevante também é saber se o tema é adequado à sua formação, né? Isso significa avaliar se o tempo no contexto do curso é suficiente para concretizar a pesquisa, né? Então, por exemplo, se eu vou prestar um processo seletivo para mestrado, então sei que eu tenho 2 anos para realizar essa pesquisa, né? Se eu pretendo fazer um doutorado, então são 4 anos, né? Então tempo maior. Então isso é necessário ser levado em consideração. Também, se eu disponho de recursos necessários para tal pesquisa, né? Então, vamos imaginar que eu queira aqui pesquisar algo relativo à, à questão relacionada ao racismo estrutural no Brasil, e eu tenho como objetivo percorrer os caminhos que foram trilhados por aqueles que foram sequestrados, né, por esses seres humanos que foram sequestrados e trazidos para o Brasil como escravos, né, seres humanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil. E aí eu pretendo fazer uma pesquisa de campo em países do continente africano que foram importantes nesse processo de construção aí da cultura brasileira. E eu, ao ter como objetivo fazer essa pesquisa de campo, logo eu tenho que ir para o continente africano, percorrer alguns países. Eu tenho recurso para isso, né? Eu tenho alguma fonte de financiamento para a minha pesquisa que permite eu realizar essa pesquisa? O programa que eu vou me vincular tem recursos destinados a isso? Então eu preciso levar em consideração, estou dando aqui um exemplo, mas para ilustrar que eu preciso levar em consideração se o recurso que eu tenho disponível, que aquele programa pode disponibilizar, é suficiente para a realização da pesquisa que eu quero concretizar. Então, esses fatores são importantes quando eu defino, quando eu escolho um tema de pesquisa. Bom, aqui eu vou trazer agora para vocês um roteiro sobre os elementos principais que compõem um projeto de pesquisa. Então, todo projeto de pesquisa, é claro que, como eu falei lá no início, cada área ela tem as suas especificidades, tem as suas exigências específicas, né? Mas, de modo geral, um projeto de pesquisa ele deve contar com, primeiro, uma capa, né? Um título que corresponde àquilo que nós conhecemos como elementos pré-textuais, né? Então, a capa e o título deve constar, né, nesse projeto de pesquisa, a gente tem que se atentar a isso, parece muito óbvio, mas é sempre importante reforçar, né, essa necessidade. O sumário, né, é um elemento também pré-textual que deve compor aí a estrutura de um projeto de pesquisa. A justificativa, os objetivos, e aí vão subdividir-se em objetivos gerais e específicos, as hipóteses,
metodologia, cronograma e a bibliografia. Né? Vou tratar cada um desses itens de forma específica. Então vamos lá. Capa, título e sumário. Então, isso eu vou me referir agora à capa, mas isso serve para todos os elementos que compõem o projeto de pesquisa. Eles devem estar formatados em conformidade às normas da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então é importante a gente ter esse cuidado de formatar o trabalho de acordo com as normas da ABNT. Então, no caso da capa, por exemplo, ela deve conter no alto da página o nome da instituição, no caso da universidade que eu pretendo submeter o meu projeto, em seguida o nome do autor desse projeto, se tiver mais de um autor, não é o caso dos processos seletivos, mas se tiver mais de um autor, esses nomes devem estar dispostos em ordem alfabética, com letras maiúsculas, e no centro da página o título do projeto de pesquisa. Tá? Abaixo também, não está colocado aqui, mas abaixo a localidade, né? No caso a cidade, o estado e o ano, né? Que você está apresentando esse trabalho. Em relação ao título do projeto, esse deve se apresentar de forma provisória, né? O título ele normalmente sofre alterações ao longo do processo de pesquisa. Contudo, eu devo tomar cuidado para que esse título ele se aproxime o máximo possível daquilo que se pretende oferecer ao final do trabalho. Né? Então, o título ele deve ser claro, deve ser conciso, não posso elaborar um título aí muito extenso, né? E deve também causar impacto no leitor. Né? Então, é importante que eu também use da criatividade para elaborar o título do meu projeto de pesquisa. E deve também identificar o conteúdo temático do trabalho. Né? Então, ao ler o título do meu projeto, o leitor, o avaliador, ele deve identificar lá o que eu quero pesquisar, né? Qual que é o meu interesse, né? Qual que é o conteúdo temático do meu trabalho. O sumário deve seguir as especificações da NBR 6027, né? Que é uma norma da ABNT, esquematizando as principais divisões do trabalho, né? Capítulos, sim, introdução, capítulos, os tópicos dentro dos capítulos, as considerações finais, as referências bibliográficas, os apêndices ou anexos, caso tenham também. Então, o objetivo do sumário é oferecer ao leitor uma visão global do projeto. Então, bato o olho ali no sumário e eu consigo identificar ali quais são os conteúdos que são trabalhados nesse documento. Isso vale para o projeto de pesquisa, mas vale também para outros documentos acadêmicos. Seguindo mais adiante, um outro elemento bastante importante na elaboração do projeto é a justificativa. E a justificativa, ela compõe a parte introdutória do projeto e deve apresentar de forma breve como se chegou ao tema que se pretende investigar. Né? Então, é aconselhável que na justificativa você demonstre o porquê você escolheu, né, esse tema, e os motivos eles devem ser formulados de modo que eu possa responder as seguintes questões. Né? Então,
qual a importância do problema ou da questão que você pretende investigar. Né? Então, além daquilo que me motivou, né? Além das minhas razões pessoais, profissionais, que me levaram à escolha desse tema, eu devo também enfatizar qual a importância do problema, importância do ponto de vista social, mas também do ponto de vista da área específica que eu quero investigar. Né? Também eu devo observar e devo indicar na justificativa se existem outros projetos de pesquisa semelhantes sendo realizados na área temática que você escolheu. E aí, nesse sentido, eu vou indicar qual recorte. Né? Então, por exemplo, eu pretendo pesquisar algo relacionado ao racismo estrutural. Então, nós sabemos que existem outros projetos, né, que tratam sobre esse tema. Mas dentro dessa temática do racismo estrutural, eu posso olhar para esse problema a partir de diferentes ângulos, né? Ao olhar para esse problema a partir de um ângulo específico, eu defino o recorte da minha pesquisa. Né? Então, é importante trazer na justificativa qual que é o recorte da minha pesquisa. Olha, esse tema ele é importante, ele é amplamente debatido. Nessa área específica já houveram outros projetos que trataram desse tema, mas qual que é o recorte específico que eu quero desenvolver na minha pesquisa? Então, eu vou tratar do racismo estrutural, mas eu posso tratar a partir de aspectos relacionados à subjetividade, ou os aspectos políticos, né, os aspectos econômicos que influenciam no racismo estrutural. Então, posso, a partir de um determinado tema, olhar para esse tema, olhar para esse fenômeno a partir de diferentes perspectivas, o que vai indicar qual que é o recorte da minha pesquisa. Um outro fator relevante também, eu devo indicar na justificativa, qual a abrangência do projeto diante do problema que será tratado. Né? Então, é justamente isso, qual é a abrangência, onde eu vou realizar a minha pesquisa. Importante também definir a abrangência, por exemplo, territorial. Né? Eu vou realizar a pesquisa na cidade de São Paulo, ou a minha abrangência se refere a uma determinada região nessa cidade, enfim. Então, é importante definir essa abrangência. É aconselhável também que na justificativa eu traga aí um levantamento preliminar da bibliografia em relação a esse tema. Né? Então, eu devo também, na minha argumentação, trazer alguns autores que já debatem esse tema, na medida do possível também trazer alguns dados estatísticos, né, dados que vão demonstrar a relevância do tema. Né, então, eu devo buscar fontes oficiais, por exemplo, para trazer alguns dados sobre desigualdade, por exemplo, entre negros e brancos, a inclusão de negros no ensino superior, no mundo do trabalho, enfim. Então, eu posso trazer esses elementos, né, pensando aí no exemplo que eu dei, para também fortalecer a minha argumentação em relação à importância do tema que eu escolhi. Ok? Bom, objetivos. Então, um outro elemento que deve compor aí o roteiro da minha elaboração de projeto de pesquisa é a definição dos objetivos. Né? E nessa parte, deve-se efetuar a apresentação dos objetivos de pesquisa de maneira também nítida e precisa. Né? Então, eu devo ser
objetivo, né? Não sendo redundante, né? Mas nos objetivos eu devo ser objetivo na redação desse meu objetivo. Ah, Também é aconselhável que nessa redação eu utilize verbos de ação, né, como, por exemplo, identificar, verificar, descrever, analisar, compreender, né, ah, quais os fenômenos que eu quero aí pesquisar. Né? Há também uma subdivisão em relação aos objetivos. Né? Eles devem ser apresentados como objetivo geral e objetivos específicos. Então, como o termo aqui já indica, né, o objetivo geral ele trata de forma mais abrangente, né? Ou seja, dos objetivos mais abrangentes da minha pesquisa. Né? Então, há um grau maior aí de abstração quando eu formulo o objetivo geral. Né? Então, ele vai indicar os aspectos mais amplos daquilo que eu quero investigar. Já os objetivos específicos, ele é uma espécie de decomposição do objetivo geral. Então, para que eu possa alcançar um determinado objetivo, eu preciso passar por algumas etapas. Né? Então, essas etapas mais específicas, elas são mencionadas no objetivo específico. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu quero identificar o perfil, o meu objetivo geral, né? Estudar o perfil do estudante negro de pós-graduação. Então, isso na cidade de São Paulo. Então, esse é um objetivo geral. Objetivo específico, verificar o perfil socioeconômico dos negros que ingressam no mestrado na universidade tal. Realizar um levantamento do histórico da trajetória escolar dos estudantes negros. Verificar se esses estudantes conciliaram trabalho com estudo, né? Se tiveram acesso a bolsas de estudo. Né? Então, esses podem ser objetivos específicos que, ao alcançar esses objetivos específicos, isso vai permitir que eu alcance esse meu objetivo maior, que é esse objetivo geral. Tá? Então, esse é um exemplo, né? Em linhas gerais, bem gerais. É lógico que o objetivo ele deve ser elaborado, né? De forma bastante cuidadosa, mas só para que a gente entenda qual é essa diferença entre o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral geralmente é um enunciado, né? Um enunciado também bem sucinto, e os objetivos específicos, por isso a gente coloca no plural, são mais de um objetivo. Né? É que a partir do alcance desses objetivos específicos eu chego no meu objetivo geral. Hipótese. Então, podemos definir hipóteses como respostas provisórias ao problema da pesquisa. Então, vamos lá. No início, eu falei aqui para vocês que, ao me interessar por um tema, eu devo formular um problema, né, que é o problema da minha pesquisa. Ao formular esse problema, eu também devo partir de uma hipótese de resposta. Né? Ou seja, eu tenho aí um pressuposto da resposta daquele problema que eu formulei. Né? Então,
ao iniciar a pesquisa, eu tenho que indicar nesse item, né, do meu projeto quais são as possíveis respostas para o meu problema, né? Então, por que é importante formular a hipótese? Porque essa hipótese, segundo alguns autores, se refere a uma espécie de bússola para o desenvolvimento da investigação, né? Então, eu vou, ao final da minha investigação, ao final do meu trabalho, indicar se essas hipóteses iniciais, se essas ideias iniciais que eu tinha como resposta, elas se confirmaram ao longo da pesquisa ou elas não foram confirmadas, elas foram refutadas ao longo da pesquisa, né? E não há problema se caso aquilo que eu imaginei no início da minha investigação não se confirmar. O processo de pesquisa ele serve justamente para isso, né? Então, eu posso, ao final da pesquisa, chegar à conclusão que, olha, aquela ideia inicial, aquela hipótese inicial que eu tinha não se confirmou, né? Eu fiz outras descobertas que me levaram a outras conclusões, né? Por isso que também, geralmente, quando eu, na minha redação final da minha pesquisa, tem lá um elemento intitulado conclusões ou considerações finais, em que eu geralmente dou a resposta para essas hipóteses iniciais, se elas se confirmaram ou não se confirmaram. Tá? Então, as hipóteses elas são importantes, né, na formulação de um projeto de pesquisa, porque vai me dar um norte, aí, vai me dar um horizonte, né, como uma espécie de bússola para o desenvolvimento da minha investigação científica. Metodologia, né? Outro fator importante é a metodologia, né? Então, o que seria a metodologia, né? Seria a descrição dos procedimentos que serão seguidos na realização da pesquisa, né? Então, nesse item, nessa seção do projeto, eu devo demonstrar, né, descrever os modos e caminhos que se pretende percorrer para atingir os objetivos do projeto. Né? Então, é nessa seção que eu vou indicar qual é o tipo de pesquisa, né? Enfim, quais são os caminhos que eu vou percorrer para chegar ao meu objetivo. Então, ao formular a metodologia, minha metodologia, eu devo considerar os seguintes elementos. Primeiro, que tipo de pesquisa eu irei realizar? É uma pesquisa qualitativa? É uma pesquisa quantitativa? É uma pesquisa quali-quantitativa? Uma pesquisa exploratória? Descritiva, então eu devo indicar aqui qual tipo de pesquisa, qual que é a abrangência da pesquisa, né? Então, qual área que eu escolhi para pesquisar, qual é a abrangência territorial, né? Qual que é o público-alvo da minha, o meu sujeito, né? O sujeito da minha pesquisa, quais instrumentos irei utilizar para a coleta de dados, né? Então, eu vou realizar por exemplo, uma pesquisa de campo. Se eu for realizar uma pesquisa de campo, quais instrumentos eu vou utilizar? Eu vou utilizar entrevistas, entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, em profundidade. Eu vou realizar um grupo focal, vou aplicar questionários, né? Vou realizar uma observação participante, né? Então, qual é o instrumento que eu vou utilizar para a minha coleta de dados, né? Então, isso deve ser descrito aí na metodologia. Qual abordagem servirá de base para análise e interpretação dos dados, né? Isso varia muito de cada área, mas aqui eu vou dar alguns exemplos. Na área social, né, das ciências humanas e sociais, então tem algumas
alguns métodos que podem ser utilizados aí para análise e interpretação dos dados. Então, qual que é a abordagem que eu vou me vincular? É uma abordagem fenomenológica, positivista, funcionalista, crítica, estruturalista, neoestruturalista. Eu vou usar como método o materialismo histórico dialético, né? Ou seja, qual que é a abordagem que eu vou utilizar para a análise e interpretação dos meus dados. Como e onde será realizada a pesquisa de campo, né? Então, isso tem a ver com a abrangência. Eu vou realizar numa instituição, num bairro, mais uma vez, quais instrumentos que eu vou utilizar, né? Vou fazer um pré-teste, então isso é importante indicar. Ah, Quanto à pesquisa bibliográfica, quais leituras serão realizadas, quais as fontes serão consultadas, fontes primárias, fontes secundárias. Vou fazer aí uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, né? Então, são fontes diferentes. Por exemplo, o material documental são materiais que não passaram por um processo analítico, né? Então, quais são as fontes? Né? Eu vou utilizar periódicos, eu vou utilizar a internet como fonte, enfim, eu preciso indicar aí quais fontes que eu vou utilizar. Eu vou fazer fichamento das leituras, vou fazer resenha, vou fazer resumo. Então, isso é importante indicar na metodologia, né? Como que eu vou fazer a análise dos dados coletados? Então, a metodologia ela vai indicar quais os caminhos que eu vou prosseguir, qual é o processo metodológico da minha pesquisa. E aí fica a seguinte pergunta: tem alguma metodologia mais adequada? Tem uma fórmula metodológica que pode ser aplicada em todos os casos? A resposta é não, né? Ou seja, a metodologia, né, os instrumentos que eu vou escolher, instrumentos de coleta de dados, o método que eu vou utilizar, quais os procedimentos, né, que vão ser utilizados na minha pesquisa, isso vai depender do quê? Do meu objeto de pesquisa, dos meus objetivos, né? Então, devemos encontrar a metodologia mais apropriada para a realização de um determinado estudo, né? Então, a metodologia mais adequada vai depender do quê? Do meu objeto de estudo, dos meus objetivos, né? Enfim, da abordagem da minha pesquisa, tá certo? Bom, cronograma. Esse é um item que não é exigido em todos os processos seletivos, mas eu resolvi colocar aqui porque eu acredito que é um item que vai contar, se você incluir no seu projeto de pesquisa, vai contar de forma positiva, né, na sua avaliação, porque vai demonstrar aí uma organicidade do seu trabalho, né? Então, o cronograma ele serve para que o pesquisador indique o tempo necessário para o desenvolvimento de cada uma das etapas em seu projeto, distribuindo-as conforme sua disponibilidade às atividades previstas para a realização da pesquisa, inclusive prevendo o tempo necessário para a redação final, né? Uma dica que eu dou para a formulação do cronograma é vocês consultarem o edital do programa que vocês pretendem participar do processo seletivo e ver quais são as exigências deste programa. Então, para uma titulação de mestre, para uma titulação de doutor, quais são as exigências? Quais os créditos? Né? Esse é o termo utilizado. Quais são os créditos que eu devo qual é a quantidade de créditos mínimos que eu devo ter ao final do meu curso. Esses créditos são divididos, e aí depende do programa, através de disciplinas, de participação em atividades programadas, a própria escrita, a redação do trabalho,
enfim. Então eu preciso, por exemplo, fazer um exame de proeficiência de língua estrangeira. Então, essas são as etapas que eu devo percorrer para, ao final, conseguir a minha titulação. Muitos programas exigem, por exemplo, uma qualificação. Quando que eu vou fazer essa qualificação? Enfim, então são elementos que devem estar constando neste cronograma, tá? Então é importante vocês, ao elaborarem, se caso optem, né, em muitos casos não é obrigado colocar o cronograma, mas caso vocês optem por colocar o cronograma, é interessante consultar o edital do programa que vocês pretendem concorrer para ter elementos para a construção deste cronograma. Tá certo? Por fim, mas não menos importante, indicar a referência bibliográfica do seu projeto de pesquisa, né? Então, refere-se à relação em ordem alfabética das obras que foram consultadas na elaboração do seu projeto, né? Então, é importante indicar quais são as referências bibliográficas que você utilizou na construção do seu projeto. Obviamente que para construir um projeto de pesquisa é necessário fazer aí um levantamento bibliográfico prévio, né? Ou seja, eu tenho que indicar qual é a consistência teórica deste meu projeto e quais os autores que eu consultei, quais foram as obras que eu consultei para formulação deste meu projeto de pesquisa, né? Então, eu devo observar as normas da ABNT, né, para relacionar aí as obras que foram consultadas, né? Então, de acordo com a norma da ABNT, deve ser assinalados os títulos a serem utilizados também no desenvolvimento da pesquisa, discriminando as fontes, os documentos legais, por exemplo, etc. Tá? Então, todos os documentos, né, todas as fontes que eu utilizei para a construção do meu projeto de pesquisa, eu devo descrever nas referências bibliográficas. Tá certo, pessoal? Então eu acho que é isso, né? Concluímos aí nosso bate-papo em relação à elaboração de projetos de pesquisa. Espero que tenha contribuído, que vá contribuir em relação ao processo seletivo, né? Se porventura vocês pretenderem participar do processo seletivo. E é isso, né? Mais uma vez, quero incentivá-los a se inserirem aí na academia, a buscarem se qualificarem do ponto de vista acadêmico, né? É importante que negros e negras ocupem esses espaços, né? Que historicamente são negados, né? As minorias. Então, fica aí esse meu estímulo a vocês, certo? Eu também tenho aí uma trajetória, né, de escolas públicas, nasci na periferia de São Paulo e hoje estou fazendo doutorado, tive a oportunidade de fazer um mestrado, fiz um mestrado fora do Brasil, né, na França também, enfim, então que isso sirva de incentivo para vocês, né, que vocês possam ocupar esses espaços, tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Um grande abraço e boa sorte para aqueles que pretenderem prestar aí o processo seletivo. Valeu!